O tema de hoje é o medo de mudar e a segurança do conhecido. Então, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Então, toda a fala de hoje é pautado nisso, né? Nas fantasias que criamos e o que de fato é real. O medo de mudar é profundamente humano. Do ponto de vista psicológico, está ligado ao nosso instinto de sobrevivência. O cérebro busca previsibilidade e controle. E tudo que é novo pode ser percebido como ameaça. Porque tudo que é novo, a gente tem uma rotina do dia a dia. E quando surge algo novo, é difícil o nosso mental lidar com esse novo de uma forma tranquila. Muitas vezes, não é a situação atual que nos faz permanecer estagnado, parado, e sim o fato de estarmos vivendo o que já nos é conhecido, mesmo com um sentimento de impotência para mudar. Todos nós, como eu falei antes, passamos por inúmeras dificuldades, inúmeras rotinas do dia a dia que modificam. E nem sempre a gente consegue lidar bem com essa mudança. Frequentemente, a segurança do conhecido é maior do que a incerteza do desconhecido. Mesmo, pessoal, quando o conhecido está trazendo dor. A gente escuta, a gente sente diariamente, puxa, por que manteve tal situação? Então, é o nosso conhecido. E aí, só para trazer um exemplo, por exemplo, essas questões assim dos feminicídios, que toda hora está acontecendo, não só no Brasil, mas em todos os lugares do mundo, e o Rio Grande do Sul é muito elevado esse índice, a gente fica perguntando, mas por que, se era tanta dor, não se separou, não conseguiu mudar? E é isso que falarei hoje. Mudar implica abrir mão de uma versão antiga, sendo que toda mudança significa mudar algo. E nessa versão antiga é relacionado ao nosso hoje, não ao nosso passado de outras vidas. Uma mudança pode ser temporária ou permanente. Mudanças podem ser causadas por diversos fatores. E, pessoal, muda-se primeiro o externo, que auxilia na mudança interna de pensamentos e também de vibrações. A gente desejaria de mudar primeiro o nosso pensamento, mas a gente ainda não tem essa capacidade. E a gente, eu digo, a humanidade, 99,9%. A gente tem que, com o tempo, mudar o nosso interno.
Pela perspectiva do Espiritismo, a mudança ganha um sentido ainda mais amplo. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ensina que o espírito está em constante processo de evolução. Para quem gosta de ler, sugiro ler o Livro dos Espíritos. As experiências e desafios da vida não são punições, mas oportunidades de crescimento. Então, isso é fundamental que todos vocês pensem. Ninguém é punido, está sendo punido por algo ruim que acontece. Pelo contrário, é uma forma e uma oportunidade do nosso mental, espiritual crescer. Nada na matéria é permanente. Somos convidados ao momento. Quando nos apegamos excessivamente ao que é transitório, o medo pode intensificar-se, trazendo inúmeras consequências negativas. E até assim, pessoal, o que a gente conquista nesta vida terrena, em termos de matéria, o que fica para os outros, a gente não leva. Então, a nossa evolução, o nosso crescimento precisa ser mental. Precisamos fortalecer nossa base interna de forma positiva para viver melhor com as diversas incertezas do caminho. E são diversas incertezas do caminho. Se vocês pararem agora para pensar um pouquinho nas incertezas da caminhada de cada um, vocês concordarão comigo. Espiritualmente, somos chamados a ter fé raciocinada, na confiança consciente de que há um propósito no caminho. Crer em Deus, tomando decisões que não prejudiquem a si e ao outro. Pessoal, é fundamental isso. Quando a gente internamente evolui, melhor a gente ajudará o outro a também evoluir. O medo de mudar é natural, mas permanecer paralisado por medo é acomodação. Pode impedir e paralisar a evolução do espírito. E sim, pessoal, em uma outra encarnação, estaremos na mesma série. Se é que, como eu brinco sempre, a gente já saiu do jardim. A verdadeira segurança não está em evitar a mudança, mas em desenvolver a capacidade de crescer com ela. Como eu coloquei antes, mudanças praticamente diárias. E o que ajudou na nossa caminhada, no nosso crescer, na nossa evolução espiritual? Eu coloco também nessas questões das decisões, de como fazê-las, o que aqui na Casa de João Pedro usamos muito, que é o livre-arbítrio. Sendo que livre-arbítrio é a capacidade que o ser humano tem
de escolher entre diferentes caminhos, decisões e ações, e assumindo sempre a responsabilidade pelas consequências de sua escolha. Então, todos nós, temos o livre-arbítrio. E todos nós colheremos o que plantamos pela decisão tomada. Seja a planta que está cheia de espinhos e não floresce, ou aquela que multiplica-se e é bastante perfumada. Mesmo vivendo e sofrendo influências externas, todos os adultos possuem margem de escolha. Sentir raiva pode ser automático, mas agir com agressividade é difícil, porque não escolheremos o certo, que é dialogar ou afastar-se. Uma tomada de decisão tem que ser pautada num pensamento e na razão, priorizando o eu e o outro, os outros. Livre-arbítrio é a liberdade de agir, mesmo dentro das limitações da vida terrena. Deus concede liberdade de escolha, sendo que cada ação gera consequências. E para quem estuda, é a lei da causa e efeito. Trago uma fala de Pablo Neruda. O ser humano é livre para escolher, mas não é livre para escolher as consequências. Pautado, pessoal, na espiritualidade. Nossa escolha, nossa ação terá as consequências, boas ou ruins. E o que eu coloco sempre nesses encontros de reforma íntima é a necessidade que todos nós temos de modificar nossa forma de pensamento, positivá-las. Também trago uma fala de Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo, e assim saberá melhor o que és, o que precisa modificar, o pensar e agir de forma coerente e não de forma impulsiva. Essa parte do impulso é quando a gente não consegue usar a razão. Para melhor compreender nossa existência e melhor viver consigo e com o outro, precisa-se saber o que deve mudar dentro de si. O conhece-te a ti mesmo para ter a mudança. Jamais esperar que o outro mude. Quem tem que mudar é cada um de nós, é você. Em sua forma de agir, falar e pensar. Eu trago isso
porque a gente está sempre esperando que o outro modifique, que o outro mude. Repensar. O que eu, Rosane, preciso mudar? Assim, eu crescerei e ajudarei outros a crescer. Eu não posso ficar impondo que o outro mude. Se ignoro quem sou, como poderei viver bem? Geralmente, nosso autoconceito está pautado com experiências vividas nesta vida, pessoal, que temos guardada na memória inconsciente e algumas, muito poucas, conscientes. Eu trabalho em vidas passadas, problemas kármicos, e sim, quando a gente atende lá o consulente, o paciente, entramos direto nas questões de vidas passadas. Mas o nosso dia a dia, pessoal, a gente tem que pensar o que nesta vida aprendemos, o que nesta vida estamos errando. E aí conseguiremos evoluir. Importante e necessário o autoconhecimento. O autoconhecimento é a base para a tomada de decisões. Auxilia na descoberta de habilidades pessoais, assim como qualidades, desejos, limitações, inseguranças, medos e etc. Necessário buscar sempre o positivo no que estamos nos autoconhecendo. E por que o autoconhecimento? Se a gente não se autoconhece, a gente entra no julgar o outro, sendo que o autoconhecimento é uma reflexão profunda, pautada em sua própria mente, isso é, na mente de cada um. Para ter-se melhor controle das emoções, é necessário saber gerenciar pensamentos e emoções. Por quê? As emoções, porque alguém nos diz alguma coisa, a gente fica irritada, a gente fica chateada, a gente fica feliz. Então, esse gerenciamento das nossas emoções auxilia o gerenciamento dos nossos pensamentos. Estamos falando da ligação da inteligência emocional com a inteligência racional. Ler, escutar e entender as inúmeras falas de Jesus e dos nossos irmãos de luz. Não sei o quanto vocês já ouviram falar, mas na nossa casa espírita a gente fala muito para à noite, na hora de dormir, ficarmos ligados com a doutora Marta, que é uma psicóloga espiritual, que tem uma equipe. E à noite, com essa oração, a gente vai ter melhores entendimentos. Quando acordamos de manhã, a gente não lembra. Ou
lembra. Mas nos vem uma intuição. É ela, com certeza, auxiliando a cada um de nós. Trago também o que é inteligência emocional. É a capacidade de perceber, compreender e administrar de forma saudável as emoções. Lidar de forma adequada com as emoções, com as atitudes dos outros. Porque, gente, ninguém pensa ou age igual a nós. E é certo que a Rosane está certa? Então, é buscar essa inteligência emocional. A inteligência emocional não significa ausência de emoções, e sim a capacidade de gerenciá-las de forma racional e inteligente, utilizando a raiva e o medo, que é comum ao ser humano, de forma saudável, buscando soluções para resolver o problema que hoje está vivendo. É não impor a solução, mas buscar uma maneira de melhor lidar com o problema do momento. Ser resiliente, capaz de adaptar-se, superar adversidades, lidando com situações difíceis, sempre de forma positiva. Como eu digo, nós temos 5 dedos na mão. Está tudo muito pesado? Vamos buscar um pedacinho da unha para viver melhor. É necessário buscar uma maneira de melhor vivermos. Trago também, só que é de um autor desconhecido, tem, assim, colocado tantos autores que eu preferi colocar o desconhecido. Concede-me, Senhor, serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar. Coragem para mudar as que posso. E sabedoria para distinguir uma da outra. Então, serenidade. Trago também a autorregulação. A autorregulação é pautada na capacidade de controlar impulsos, emoções, lidando melhor com o estresse das inúmeras situações da nossa vida. Buscar como resolver internamente conflitos, buscando aliviar tensões e medos. É a capacidade de adaptar-se e superar adversidades, lidando em situações difíceis, sempre, pessoal, de forma positiva. Por mais difícil que seja o que está passando, o que estamos passando, buscar algo de positivo. Eu, Rosane, teria vários exemplos aqui. Vocês, com certeza, têm.
A autorregulação não significa ser invulnerável, e sim ser flexível, buscando equilíbrio emocional e reerguer-se. Aí, como eu gosto de trazer sempre música, se as águas dessa vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Então, quando estamos passando por um momento muito difícil, buscar sim alguma coisa de positiva, normalmente é pautada num aprendizado, aliado a segurarmos na mão de Deus. A fé move montanhas. Trago também a automotivação. Usar as emoções de forma positiva. Manter-se engajado e focado em seu objetivo. Sentir-se seguro consigo mesmo. É a capacidade de estimular a si mesmo e agir, persistir e buscar objetivos internos, mesmo quando não há estímulos externos. Pautado, por exemplo, na família. A família toda é contra tal contexto, né? Então, é bom. O que eu vou ganhar com isso? Qual a importância disso para a minha evolução? É uma força interna que impulsiona a pessoa a realizar mudanças. Habilidades sociais devem ser pautadas no eu verdadeiro, porque é uma forma eficaz, harmoniosa, educada e sincera. É um conjunto de comportamentos e capacidades que permitem a uma pessoa relacionar-se bem com as outras. Pessoal, de forma respeitosa, clara e equilibrada. Volto a dizer, ninguém é o dono da verdade. A gente não pode impor o que a gente acredita ser certo. A gente pode falar, mas de forma respeitosa e bastante equilibrada. A habilidade social envolve boa comunicação, cooperação e ter um bom manejo das emoções, estando pautado nas diversas relações humanas. Porque desde pequenininho a gente está sempre em vários ciclos sociais. E é fundamental que a gente consiga ficar bem no ciclo do momento que está sendo vivido. E, se não houver adaptação nenhuma, depois de um tempo, mudar. Mas não no dia. Ah, hoje estou irritada com isso. Calma. Por que eu estou irritada? Qual é a minha parte? Qual é a parte do grupo? Fico ou saio? E isso, pessoal, não pode jamais ser uma ação do impulso.
Importante a comunicação clara e verdadeira, expressando ideias, sentimentos e opinião de forma adequada, educada e harmoniosa. Ouvir com atenção e interesse verdadeiro, buscando compreender o que o outro está falando e vivenciando. Ser assertivo, expressando o que pensa e sente com respeito, sem agressividade e sem submissão. Ter postura, segurança e firmeza em suas ideias. Saber escutar a opinião do outro. Como eu estou dizendo, ninguém é o dono da verdade. Então, a opinião do outro pode ser a assertiva, a certa. E aí entramos novamente no pensamento, e o pensamento positivo. O pensamento do que eu vou mudar dentro de mim para conseguir viver melhor. Então, autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais são extremamente importantes para a evolução espiritual. Trago também que filósofos, pensadores, profissionais da saúde, e claro, muitas outras áreas, escrevem sobre a necessidade do autoconhecimento, na importância da reflexão sobre si mesmo, como uma ferramenta para o desenvolvimento pessoal e espiritual. Trago também que excessos mentais pautados em medo criam angústias que raramente confirmam-se com a realidade. Então, a gente tem que ter um autocontrole dos nossos pensamentos. A gente não pode jamais, pessoal, ficar pautado em medos. E esse medo, estou colocando com letra maiúscula. Tudo fica mais difícil quando há sentimentos de elevada incapacidade. A pessoa não se sentir capaz, não permitindo-se fazer algo diferente e modificar suas decisões e escolhas. Mudar sua vida. Pessoal, eu gosto muito de levar para as questões de escola. Escola da vida mesmo. O bebezinho entra lá no berçário, depois vai para o jardim de infância, depois vai para a primeira série, depois ensino médio, faculdade, pós, enfim. Isso é nosso mental também. A gente vai passando por inúmeras séries. E nas adversidades da vida, a gente tem que conseguir crescer. São todas elas um grande aprendizado. Desperdiçar elevado tempo com o que está vivendo de forma só negativa atrai ainda mais problemas, pois inúmeras mudanças são necessárias para crescermos como pessoas e como espírito.
Porque muitas pessoas não acreditam, e ok, na espiritualidade, na encarnação, reencarnação. Mas para a gente viver bem nesta vida, independente do que acontecerá em outra vida, precisamos elevar nossos pensamentos. O medo mental de mudar normalmente está pautado na segurança do que conhece, pautado na realidade criada por sua mente e não exatamente pelo que vivencia. Há uma junção do real com o imaginário, do querer que o outro mude e não mudar a si mesmo. Como assim? A gente tem que mudar para entender como o outro vive e jamais levando para o sentimento ou para a fala assim de cobrança. O medo bloqueia a tomada de decisões ao ativar mecanismos de defesa que geram paralisia, procrastinação, quer dizer, a mente para, e dúvidas por receios de cometer erros, críticas ou mesmo de ser rejeitado e não aceito. Pode transformar riscos imaginados em ameaças reais, limitando oportunidades, provocando pensamentos negativos e trazendo para perto de si irmãos baixos. Então, levando para o nosso dia a dia, a gente pode criar algo real pautado no nosso imaginário. E também, quem já trabalha na casa espírita, já conhece João Pedro, sabe que o nosso pensamento negativo, atrai muitos irmãos baixos. Por isso, a importância do pensamento positivo. Este atrairá irmãos do alto. Os irmãos do alto estão sempre conosco. Mas, dentro do livre-arbítrio, eles permitem que façamos a escolha. Falo aqui sobre o negacionismo. Quando eu digo assim, pensamentos muito negativos, muito pesados, é uma atitude tendenciosa que consiste na recusa em aceitar a verdade dos fatos, inclusive de eventos históricos e científicos, mesmo quando evidências e argumentos comprovem que o fato aconteceu. Volta e meia a gente escuta isso, mas isso não aconteceu. Mas está lá pautado na história. Uma pessoa que não aceita a realidade, muitas vezes ela é chamada de mentirosa compulsiva, porque ela cria histórias para si e para os outros, distorcendo a realidade por insegurança ou para obter atenção. E coloca-se no papel do que somente ela sabe e que ela é dona da verdade. Freud já nos disse que ao negar algo, o sujeito está confirmando que se trata de uma relação no sentir
que prefere reprimir e não admitir sentir. Então, o dono da verdade é uma pessoa que ainda tem muito para evoluir em sua mente. Porque reprimir é muito complicado, pessoal. A gente tem que buscar e volto lá para o autoconhecimento. O que está bom? O que preciso mudar? É necessário superar o medo, ressignificar as inúmeras memórias negativas. Ressignificar, mudar, trocar, buscando o que aprendeu com o que lhe aconteceu, buscando a aceitação, praticando dentro de si a autoconsciência. Transformar experiências passadas negativas em estímulos positivos. E insisto, estou falando desta vida. Refletir com seriedade sobre prós e contras na tomada de uma decisão. E que a decisão seja tangível, auxiliando o aprendizado de cada um na escola da vida. Então, pessoal, refletir e tomar a decisão que considera que será bom para si e para o outro. Tudo que passamos faz parte do que viemos nesta vida aprender e modificar. Na tomada de decisões, é necessário usar pensamentos pautados no bem, na evolução da nossa mente, na evolução do nosso espírito. E sim, pessoal, pautados na caridade. Essa palavra caridade é um pensamento, um sentimento que todos nós temos que ter em nossa mente para darmos um passinho a mais na nossa evolução. Reações ou não reações, quando pautadas somente em emoções, geralmente são impulsivas ou mesmo depressivas e gera bastante dificuldades. Normalmente, é bastante prejudicial. O cérebro prioriza previsibilidade, mesmo em situações desconfortáveis e não desejadas. E por isso, muitas pessoas preferem um sofrimento previsível a um risco, pautado no medo do desconhecido. Então, pessoal, toda fala é fundamental, mas olha só, a importância do nosso cérebro estar seguro com as decisões que queremos tomar. E as decisões, eu não estou falando, vou comprar tal coisa. Não, as decisões do dia a dia. Inúmeras vezes, usa-se a mente na busca de uma zona de conforto, mesmo que seja uma zona bastante desconfortável. Mas é o que conhece e teme exageradamente mudanças. Por exemplo, trazendo novamente isso que está acontecendo tanto dos feminicídios.
Se namorava já era difícil, casada já há um bom tempo, bastante difícil. Por que permaneceu junto? Inclusive, a gente escuta tantas histórias de inúmeros filhos. Por que essas tomadas de decisões tão prejudiciais assim? Pode-se mentalmente apresentar aversão à possibilidade de perder, mesmo que seja algo pesado e difícil dentro de si. O medo de perder não pode ser mais pesado do que o desejo de vencer mais um obstáculo da vida. Pessoal, perde-se mesmo. Mas a gente tem que buscar o ganho em cima dessa perda. E aí entra a nossa evolução mental e espiritual. São inúmeras provações que passamos e precisamos ter fé e coragem para termos a certeza que o Criador acompanha todos os nossos passos, respeitando o tempo e o livre-arbítrio de cada um. Resumindo, Deus está sempre conosco, mas respeita o nosso livre-arbítrio. Tudo que fizemos de bom, recebemos de volta. Tudo que fizemos de ruim, também volta para nós. Somos livres para agir, mas prisioneiros das consequências. Chico Xavier. Então, essa fala de Chico Xavier resume o que eu estou falando para vocês. Os fracassos de hoje reforçam o medo do repetir o erro no amanhã. Porém, somente aprendemos algo quando de fato entendemos o erro dentro de si. O que errou? Como errou? Por que errou? Quando usamos nosso cérebro, teremos mais possibilidades de não cometer o mesmo erro. Então, trago assim a ação e reação, que é a lei de Newton, que estabelece que para toda força aplicada, ação, existe uma força de resposta, reação, de mesma intensidade e mesma direção. Apesar de terem a mesma intensidade, os efeitos de ação e reação podem ser diferentes. O termo ação e reação na espiritualidade é usado para descrever a lei da causa e efeito, indicando que todas as atitudes terão consequências, boas ou más. Como eu coloquei, o que plantamos hoje, colheremos amanhã. O medo passa a ser um problema quando deixa o indivíduo com inúmeras limitações, como, por exemplo, manter relações profissionais e amorosas que geram elevado sofrimento. Importante não bloquear as decisões difíceis quando está claro dentro de si os sinais da estagnação, da paralisia e da dor. A vida é como uma bicicleta. Para manter o equilíbrio,
é preciso manter-se em movimento. Olha só, pessoal. A vida é como uma bicicleta. E para manter o equilíbrio, é preciso manter-se em movimento. Pensem paradinho de bicicleta sem rodinha. A gente consegue ficar parado? Ou a gente quase cai? Ou cai. O conhecido não garante segurança real, e sim uma sensação de segurança. A não mudança pode gerar perda de autoestima, sensação de vida paralisada, ansiedade e até mesmo a depressão. Trabalhar emocionalmente o medo, não esperando que o medo desapareça, pois se não trabalhar dentro de si o fortalecimento do positivo e, entre aspas, queimando os pensamentos negativos, não haverá mudança, não haverá crescimento. Crianças pequenas, pessoal, e aí quem tem neto, filho pequeno, trago para informá-los isso, que as crianças pequenas nada temem. O perigo real em uma criança, ela nem percebe, ela não se dá conta. Por isso, a importância do adulto cuidando, protegendo, orientando e ensinando. Grande parte das dores humanas nascem da antecipação exagerada de eventos e desejos pautados no amanhã. E não cuidando hoje. E, infelizmente, pautados no ontem. O ontem, pessoal, tem que ser um aprendizado. Aonde eu errei. Para que eu não erre hoje e tenha um futuro melhor. Jesus Cristo nos disse: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Então, para finalizar, eu trago algo muito importante para vocês até guardarem. A sabedoria para entender que tudo tem seu tempo. O equilíbrio para quando tudo estiver fora do controle. Porque muitas vezes a gente fica desequilibrado, falta controle para tudo. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio. Ter paciência para acalmar o coração e a mente. Resiliência para entender todas as dificuldades que surgirem. E coragem para ser quem você é. Muito obrigada e agora abriremos para conversa.